Olá, queridos. Gostaria de começar dando os meus parabéns aos pais nessa data tão especial. Que você, pai, possa receber os nossos parabéns e também esta palavra que estaremos meditando para a sua vida, para as nossas vidas. Nós vamos estudar, vamos refletir sobre a palavra do Senhor, lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 24, depois 35 ao 42. Nós temos ali a história de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem altamente respeitado na sociedade na qual ele morava. Então vamos lá. Diz assim o texto: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Agora 35 em diante. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Meus queridos, nesta manhã, neste dia tão especial, Dia dos Pais, eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: um pai aos pés de Jesus. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas inúmeras histórias de pais com suas atitudes. E justamente neste texto, nós encontramos aqui um pai com uma atitude nobre, na qual nós já lemos o texto, estaremos meditando nesta manhã. Nós podemos ver que Jairo foi aos pés de Jesus, levado por uma necessidade. O texto é bem claro em relatar que Jairo, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo, ponha a mão sobre ela para que sare e viva. Jairo foi levado então até Jesus, a procurar Jesus, devido a uma necessidade familiar. Sabemos que não existe família perfeita, não existe pai perfeito.
Não existe mãe perfeita. Nós sabemos que as famílias estão sujeitas a crises. E as crises podem surgir da noite para o dia. Sejam elas de ordem financeira, sejam elas de ordem moral, sejam elas de forma espiritual, saúde, etc. As crises podem surgir nas famílias, de um instante para o outro. Portanto, não foi diferente na família de Jairo. Conforme nós falamos, Jairo era chefe da sinagoga, conforme o texto mesmo diz. Um pai respeitado, um homem respeitado na sua sociedade, responsável até na liderança espiritual da sua comunidade, pelo fato de ser chefe da sinagoga. Portanto, a enfermidade, a crise surgiu na sua vida. A crise surgiu na sua família, especialmente na vida, na saúde da sua filha. E ele foi procurar então Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode resolver todos os nossos conflitos, aquele que pode resolver os conflitos familiares, aquele que pode abençoar a nossa família, aquele que pode abençoar a nossa casa. Diferente de outras pessoas diante das crises, diferente de outros pais diante das crises. Alguns pais diante das crises abandonam as famílias. Alguns procuram o caminho errado, que não tem nada a ver com Deus. Jairo foi diferente. Foi procurar a Jesus devido a uma grande necessidade. Ali teve uma experiência marcante na sua vida, na qual está registrado na própria palavra de Deus a sua história. Mas nós também podemos ver que Jairo foi aos pés de Jesus porque é um pai que luta por sua família. Existe uma frase que alguns colocam como foi dita por Tiradentes antes da sua execução. Ele fala assim: se 10 vidas tivesse, toda eu daria. Se 10 vidas tivesse, toda eu daria. Nós podemos pensar na experiência de Jairo. Ele dava a sua vida pela sua família. Ele dava a sua vida pela saúde da sua filha. Um exemplo de pai, um exemplo de cidadão. Jairo lutava pela sua família, lutava pela sua filha. Um pai que se importa com o bem-estar da família. Um pai que demonstra preocupação por bem-estar da sua filha. Um pai exemplar. Por outro lado, nós encontramos pais abandonando as famílias, jogando toda a responsabilidade para as mães. E é muito triste nesse tempo. Mas também nós podemos ver na experiência de Jairo, ele foi aos pés de Jesus porque reconhecia que Jesus era o único capaz de abençoá-lo. Jesus era o único capaz de abençoar sua família. Jesus era o único capaz de abençoar sua filha. Possivelmente Jairo já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Ouviu falar dos seus milagres, das maravilhas operadas pela mão poderosa do Mestre, dos seus ensinos maravilhosos
e assim por diante. Jairo precisava deste poder agora operando em prol da sua família. Jairo precisava desse poder operando em prol da sua filha. Portanto, ele reconhecia que somente Jesus poderia fazer um grande milagre na vida da sua filha. E o texto nos diz que quando Jairo chegou até Jesus, se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. Nós temos aqui uma atitude de humilhação. Nós temos aqui uma atitude de humildade. Jairo se humilhou diante do Senhor dos Senhores. Jairo se humilhou diante da raiz de Davi. Jairo se humilhou diante do Amém de Deus. Jairo se humilhou diante da estrela da manhã. Jairo se humilhou diante do Eu Sou. Jairo se humilhou diante do Alfa e do Ômega. Jairo se humilhou diante de Jesus, o Senhor dos Senhores. O único capaz de resolver todos os nossos conflitos. Sejam eles de ordem material, sejam eles de ordem espirituais. Porque somente Jesus poderia intervir naquela situação. Ele reconhecia que Jesus era o único que poderia socorrer a sua família. Somente Jesus poderia socorrer a sua filha. Mas também observamos um texto que Jairo foi aos pés de Jesus porque não teve medo de se expor. Ele se humilhou diante do Senhor publicamente. Diante de todos que estavam ali, ele se humilhou, ele se ajoelhou aos pés de Jesus, clamando por socorro. Existe um cântico que diz assim, uma partezinha dele: eu quero é Deus, não importa o que vão dizer de mim, eu quero é Deus. Não importa o que as pessoas iriam dizer, não importava o que as pessoas iriam dizer. Ele estava diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, diante de quem pode ou poderia resolver a sua crise familiar, a enfermidade ali no seio da sua família. Mas também Jairo foi aos pés de Jesus porque uma grande bênção aconteceria em sua casa. O texto nos diz que ao aproximar-se da casa de Jairo, chegou a informação que a sua filha já havia morrido. E o texto nos diz que Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo. Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E no mesmo instante,
a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Interessante que aonde Jesus chega, na família que Jesus chega, na vida que Jesus chega, a confusão é interrompida. Aqui no texto diz que havia ali uma grande confusão, uma confusão geral, a menina tinha morrido, todos chorando. Nós entendemos então onde Jesus chega, na família, na vida, na casa onde Jesus chega, o mal vai embora. Aonde a vida chega, a morte vai embora. É a presença de Jesus na casa de Jairo. O texto diz que Jesus ressuscitou aquela menina. Ela tinha 12 anos. Nós entendemos que foram poucas as casas que Jesus visitou. E Jairo foi um dos privilegiados a receber Jesus em sua casa. Mas por que isso tudo? Porque Jairo teve uma atitude. Um pai tendo uma atitude. Uma atitude corajosa. Um pai que lutava pela sua família. Assim devem ser os pais hoje. Você que é pai, você precisa lutar pela sua família. Mas para lutar pela sua família, você precisa conhecer esse Jesus tão maravilhoso, na qual Jairo conheceu. E convidou a resolver uma situação na sua casa, no meio da sua família. E recebeu uma bênção tão gloriosa, tão maravilhosa, cuja história está registrada aqui na palavra de Deus. Atitude nobre de um pai. Jairo. Seja um Jairo. Talvez não vai ser diante de uma enfermidade na qual Jairo estava passando no meio da sua família. Mas possa ser uma outra situação difícil. Então tome atitude. Primeiro, se humilhe diante do Senhor. Senhor dos senhores, Senhor eterno, poderoso, e tudo vai dar certo. Porque Ele pode todas as coisas, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, especialmente você que é pai. Receba essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.